Olá, boa noite. Bom estarmos juntos aqui. Quarta-feira é um dia especial, né? Para a gente falar, ouvir, apresentar nossos pedidos de oração, nossos desejos, tá? Também aquilo que Deus tem feito de bom na nossa vida, a gente compartilha, né? Hoje a gente vai precisar fazer um pouquinho diferente, a gente vai gravar, mas eu espero que você ouça hoje, ao invés de você mais falar com Deus, mas ouça hoje um pouquinho um pedido especial, urgente que Deus tem para você, tá bom? Vamos orar então? E a gente começa compartilhando a mensagem dessa noite. Eu espero que você ouça e atenda com muito carinho aquilo que Deus tem para você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós temos esse privilégio de nos reunirmos, mesmo que de maneira virtual, às quartas-feiras. E hoje a gente vai compartilhar uma mensagem que foi gravada um pouquinho antes do horário do culto, mas uma mensagem que o Senhor nos apela ao coração através da Tua palavra. Nós queremos que o Senhor nos dirija em todas as coisas, queremos que o Senhor nos acompanhe e agora possa nos abençoar e possa também nos conduzir, preparando o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua voz, trazendo essa mensagem especial que o Senhor tem para nós. Cuida de nós, abençoa-nos, fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Quero convidar você a meditar um pouquinho mais do que um tema, mas um aspecto importante que o Evangelho nos traz, que é a urgência. Será que você consegue sentir ainda esse senso de urgência, esse chamado que o Evangelho tem para nós aí, de que é algo realmente importante, necessário para agora? Pois é. Então, você sabe, né? Urgência é aquilo que é para agora, tem que ter atenção imediata, é grave, é necessário a gente olhar e fazer alguma coisa agora. Eu estava olhando aqui, passando aqui numa rede social, e aí tinha lá agora a gente está no mês de setembro, né? A gente já está chegando perto do fim do ano, mais pertinho ainda. E aí no mês de setembro ali, agora o Setembro Amarelo, falando um pouquinho dessa atenção que a gente tem que ter aí para algumas necessidades emocionais das pessoas, que muitas vezes, quando a pessoa não consegue lidar com isso, ela pode levar ela à tentativa de suicídio. Então estava dizendo assim, olha, amar é cuidar e cuidar é ação, é verbo, né? Então, essa urgência que o Evangelho traz para a gente aqui é algo assim que a gente precisa fazer agora, é grave, até porque quando a gente está falando de Evangelho, a gente está falando de coisas eternas, né? E quem sabe nos últimos anos, ou até nas últimas décadas, a gente como adventista perdeu essa urgência de a gente levar pessoas para Cristo. E como o Evangelho é explícito, como a Bíblia é explícita nessa necessidade que nós temos. Quer ver uma coisa? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o verso 28 nós vamos ler. É uma parábola, imagino que pelo menos em algum momento da vida você já deve ter se deparado com ela. É a parábola que recebe o subtítulo aí de O Rico e o Lázaro. Me permita ler aqui para você, olha só. A partir do verso 19 do capítulo 16 de Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Olha a diferença, né, entre a situação de um e de outro. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, perdão, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem.
Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Vamos lá então. Olha só, importante aqui para nós. A parábola tem um ensino principal, né? E o ensino principal da parábola é que tudo que nós precisamos saber, conhecer a respeito da salvação está na Bíblia. O testemunho da palavra de Deus, ele é mais do que suficiente para nós conhecermos tudo sobre Deus e a gente tomar uma decisão e que nos leve à salvação. Mas uma coisa também importante que a parábola não está ensinando é de que existe um inferno de fogo, existe essa crença imediata, né? Uma crença de que imediatamente quando nós morremos nós vamos para o céu ou para o inferno. Não é esse o objetivo da parábola. Jesus está pegando aquilo que as pessoas acreditavam ali nos seus dias, e infelizmente uma boa parte das pessoas acredita até hoje, de que logo que nós morremos a gente vai para o céu ou para o inferno. Então vamos parar aqui um pouquinho. Para a gente entender bem o objetivo da parábola, eu quero pegar alguns aspectos secundários da palavra. Como eu disse, o ensino principal é de mostrar para nós que a Bíblia é suficiente para nós conhecermos a Deus, a sua vontade, né? E que a gente não está falando aqui, a parábola não está ensinando, de que imediatamente após a morte as pessoas vão para o céu ou para o inferno. Então deixa eu pegar alguns aspectos secundários aqui da parábola, mas que não são aspectos menos importantes no evangelho em si, tá bom? Então olha só, quando nós morremos, sim, o nosso destino, as decisões que nós tomamos, elas já estão definidas, não tem mais como mudar, tá? Ou céu com Deus, ou o inferno sem Deus, a completa, fim da vida, né? Porque quem está com Deus tem vida, quem não está com Deus não tem vida. Mas as coisas começam a acontecer, o juízo começa já a entrar em ação logo imediatamente aqui quando nós morremos, tá bom? Muito bem. Agora, olha só aqui que importante. Vou ver se você consegue perceber aqui o sentido de urgência da parábola, tá? Que é o que eu gostaria de destacar para nós aqui nesta noite. O mendigo Lázaro está lá com Abraão, né, que era uma ideia que os judeus tinham de paraíso, descrito ali no Talmud, né, onde os justos vão. E o lugar também onde os mortos que foram ímpios, né, foram maus, não seguiram a vontade de Deus, para onde eles vão é chamado de inferno, ou que vem da palavra grega Hades, né, que esse homem rico então estava agora lá sofrendo. Tá? Muito bem. E agora também destaca na parábola de que existe não é possível, né, depois da morte, depois da decisão tomada, ir de um lugar para o outro, tá bom? Lembra do abismo, né? Não pode passar nem para lá nem para cá. Muito bem. A gente não gosta muito de pensar na morte, né? A gente evita, a gente que fica tentando se colocar aqui em situações assim. Por exemplo, assim, no final dá tudo certo, né? Deus é bom demais para deixar que alguém se perca, né? No final Deus vai salvar todo mundo, Deus é bonzinho, né? E a gente está vendo aqui na parábola que não é bem assim. E olha só uma coisa importante aqui que Jesus descreve aqui nessa parábola. Logo que na história, né, que Jesus conta aqui, que o homem passa ali, esse tempinho que ele passa ali no inferno, e uma vez uma pessoa disse assim, que 5 minutos, né, que esse homem ficou lá no inferno, ele já virou um evangelista assim, daqueles assim bem inflamados, poderosos, né? E por que essa mudança? Porque ele entendeu que aquilo era real. Ele entendeu que as nossas escolhas, elas nos levam para destinos reais, verdadeiros, ou com Deus ou sem Deus. E falando de escolhas aqui, eu lembrei aqui da Adriane, né, nessa última classe aqui na classe bíblica, né, ela falou uma coisa muito bonita lá sobre as nossas escolhas, né, justamente sobre esse nosso destino eterno, né? Nós escolhemos, nós definimos, as nossas escolhas vão nos levar para a vida ou para a morte, né, para o céu ou para o inferno.
né? Então, esse homem agora, ele, entendendo a que as escolhas dele tinham levado, ele agora começa a se preocupar com as pessoas que ele ama. Mas só agora, nesse momento, nessa situação, aonde ele não pode mais testemunhar, aonde ele não pode mais falar, onde ele não pode mais ter nenhuma influência sobre as pessoas que ficaram para trás, que ficaram vivas aqui nesse mundo. Ele se importou com as pessoas que ele amava e ele entendeu que o inferno não era uma imaginação, uma história, né, alguma coisa assim figurada, era real e as pessoas vão para lá para toda a eternidade. De novo, não que as pessoas vão ficar sofrendo por toda a eternidade, mas as consequências das escolhas são eternas. Com Deus para sempre, vida, ou sem Deus, morte eterna. E agora então, aquele homem sentiu a necessidade urgente de ir e falar para a família dele. Agora, que pena, né? Na parábola, e infelizmente para muitos também, que eles só conseguem ter esse sentido de urgência depois que morrem. Agora, olha só que coisa importante. Nossos amigos, nossos familiares, as pessoas da nossa vizinhança, né, que estão à nossa volta, as pessoas que nós convivemos no trabalho, na escola, as pessoas que fazem parte da nossa vida, né, que nós amamos e que não conhecem a Cristo, elas estão num sério problema, elas estão em apuros. E a gente tem que entender que as necessidades que a gente tem aqui nesse mundo são reais, também são verdadeiras sim, são justas sim, né? De comida, de roupa, de casa, né? De amizades, de relacionamentos, de justiça, né? Elas são importantes, são necessárias. Agora, a gente precisa entender e ver essas necessidades, atender essas necessidades na medida do possível, né? Mas a gente precisa entender também que a maior necessidade das pessoas é da vida eterna. Olha, é difícil a gente imaginar, quando a gente passa, vê, sente, né, essa urgência aqui da mensagem do Evangelho, é difícil a gente imaginar a Bíblia falando de uma maneira assim passiva, né? Olha, só vai para tal lugar, fica lá e as pessoas vão abordar você, né? Constrói uma igreja na rua principal da cidade, coloca um cartaz bem grande, faça bastante propaganda aí nos meios digitais, né? Chame a atenção das pessoas e as pessoas vão vir até você e elas vão então procurar e vão perguntar e você vai responder, vai reagir àquilo que elas, a iniciativa delas. Não, a Bíblia não fala isso. Quer ver uma coisa? Me acompanhe aqui, por favor, eu quero ler 4 textos com você, aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 20. É um texto tremendo, é um texto que eu gosto demais, assim, da ideia desse texto aqui. Olha só, diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha só aqui, ó. Somos embaixadores representantes, né? Levamos uma mensagem que não é nossa, mas é daquele que nos enviou, né? Deus faz o apelo, gente, é um chamado assim, com intensidade, é um chamado de quem entende que aquele assunto é urgente, que aquilo é para agora, que tem que tomar uma decisão, tem que ter uma reação agora. Então, nós somos enviados como embaixadores numa missão de paz, né? Porque a mensagem é: Deus quer se reconciliar com você. Assim como Deus buscou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? Logo após o pecado, Deus não esperou. Deus deu urgência àquele assunto, né? Deus deu a liberdade, nós podemos tomar as escolhas que nós quisermos, tá? Mas Deus, quando aconteceu o pecado, ele não, vou esperar uma semana para ver e tal. Não, Deus já foi na hora. E Deus ficou procurando Adão, Eva, cadê você? Então, a mensagem do evangelho é de urgência, né? Porque é vida ou morte, né? Quando diz assim, olha,
reconciliem-se com Deus. Deus quer paz. Deus quer reconciliação. Deus quer restauração dos relacionamentos. E um outro texto aqui, você conhece bem aqui, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, é o último capítulo do livro de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Olha só o que diz aqui, ó. 16, 15. E disse-lhes, Jesus dando as últimas orientações ali para os discípulos, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Olha, essa mensagem de paz, essa mensagem de Deus, essa oferta de Deus de paz, ela deve alcançar o mundo todo. Todo mundo, todas as pessoas. Você entendeu? Todo o mundo, todas as pessoas. Mas me acompanhe num outro texto, até quem sabe mais conhecido do que esse de Marcos, aqui no Evangelho de Mateus agora, o último capítulo também, agora os últimos versos, versos 19 e 20. Olha só, mesmo cenário lá de Marcos, as últimas orientações de Jesus para os discípulos antes de ir para o céu, Jesus diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, de novo aqui, ó, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. De novo, pregar para todo mundo, em nome de toda a divindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinar todas as coisas, todas as pessoas, e eu vou estar com você todo o tempo. Olha só que quanto tudo, né, completo a gente tem aqui, a presença de Deus conosco o tempo todo para fazer a toda a vontade de Deus, ensinar as pessoas a fazer toda a vontade de Deus, ensinar todas as pessoas e com a presença de toda a divindade conosco. Que poder e que urgência que tem nisso aqui, gente. Não é uma coisa assim para pensar, imaginar, deixar para depois, não, a gente vai ver aqui, resolve mais tarde. Não, é coisa para agora. Você percebe? Todas as pessoas, toda a mensagem, toda a divindade, todo o tempo, todo mundo. Tudo. Tá? Muito bem. Texto bem conhecido, né? De novo falando dessa urgência e dessa mensagem que precisa ser levada a todo o mundo. Ok. Último texto agora. 1 Coríntios agora. Me acompanha aqui mais de volta aqui lá na seção aqui das cartas de Paulo. 1 Coríntios agora, capítulo 9. A gente vai ler o verso 22. É um verso também muito especial. Tá? A gente já viu aqui essa intensidade de ir para todas as pessoas, falar para todo mundo, falar todas as coisas em nome de toda a divindade, mas agora vem aqui a forma, e isso é importante também. Ó, capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 22, que diz assim, Paulo falando, né? Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, e tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo entendia e está mostrando aqui para a gente uma coisa, nem todos serão salvos. A gente se frustra muitas vezes, né? Porque a gente quer levar a nossa família toda, nossos amigos, as pessoas que a gente ama, que a gente se importa, mas infelizmente as pessoas vão tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Mas nós precisamos falar ainda assim para todas as pessoas, mesmo que elas não tomem essa decisão que Deus espera, mesmo que elas não aceitem essa reconciliação com Deus. Mas Paulo diz aqui, olha, eu me tornei de tudo para com todos, eu procurei de todas as formas possíveis levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de amor. É isso que Paulo está tentando mostrar para a gente. Faça o que estiver ao seu alcance. Use todos os meios possíveis. Fale de todas as formas, mas busque falar dessa mensagem que é urgente. É para agora. As decisões são eternas. Olha, quando a gente observa ali o ministério de Jesus, Jesus não ficou parado, sentado num lugar, né, esperando as pessoas virem até ele. A Bíblia diz que Jesus passou por cidades grandes, por cidades pequenas, por vilarejos. Jesus muitas vezes desviou a sua rota para encontrar uma única pessoa. Você lembra, né? Lá da mulher lá de Samaria,
no Evangelho de João, capítulo 4, quando diz ali que Jesus vai ao meio-dia no poço, na hora quente, né? Não sei se devia ter sombra lá. E Jesus fica lá esperando para encontrar uma pessoa, porque aquela pessoa precisava ouvir. E a única maneira dela ouvir era ali no poço, naquela hora. Sabe, Deus vai conduzir a gente também muitas vezes para lugares que a gente não vai se sentir confortável, que a gente não vai querer estar lá, mas é para a salvação de alguém porque é urgente. Deus, quem sabe, eu já disse isso e vou repetir, Deus, quem sabe, colocou você no seu trabalho, no endereço onde você mora, na escola que você estuda, no ônibus que você toma. Deus colocou você aonde você está, para ali você levar essa mensagem de reconciliação. Jesus não era alguém passivo. Jesus era alguém que veio, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo e por isso ele enviou Jesus. Jesus saiu do céu, do lugar mais bonito, mais confortável, melhor, de onde ninguém quer sair. Jesus saiu de lá para vir salvar. Ele veio de longe. E ele veio com essa missão: buscar e salvar o perdido. E Jesus veio, e Jesus fez amizades, Jesus se relacionou, Jesus tocava as pessoas, Jesus ia na casa das pessoas, Jesus ia nas festas com as pessoas, ele partiu o pão e, claro, o bolo de mandioca, você sabe, né? Ali nas mesas, conversando com as pessoas, se relacionando, estando com as pessoas. A vida de Jesus era uma vida de urgência para falar de que Deus ama, de que Deus perdoa e de que Deus quer salvar. E Jesus, Deus, espera que a gente faça o mesmo. Você entende o momento que a gente está vivendo? Você entende a urgência da hora que nós estamos e das decisões que precisam ser tomadas agora? Deus está contando com você. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e ele mostra ali um campo que as pessoas estão colhendo já os grãos. E Jesus diz assim, ó, tá vendo? Olha o mundo, tá maduro, já está na hora da colheita. Ore para que Deus envie mais pessoas para trabalhar. E Deus está chamando você, Deus está lembrando você hoje do seu chamado. Você precisa ser um ceifeiro, alguém que vá ao campo e colha, leve pessoas para Jesus, mas com esse senso, com esse sentimento de urgência. Você entende? Jesus vai logo voltar, não vai demorar. Eu quero estar lá no céu com você. Eu sei que você quer lá estar lá também. Eu sei que você quer estar com pessoas que você ama. Pessoas que Deus colocou você ali para que você possa abençoar a vida dessas pessoas. Para que você cuide dessas pessoas. Para que você ame essas pessoas. E para que você diga, Jesus logo vai voltar. Deus abençoe você. Deus ajude você. E que a gente seja reacendido, né? Com esse fogo do Espírito Santo, de amor, de paixão pelas pessoas. E a gente fale para as pessoas de que Jesus já está voltando. Posso orar com você? Senhor, muito, muito obrigado, porque um dia este evangelho nos alcançou. Alguém entendeu que essa mensagem era urgente para nós. E superando dificuldades, superando desafios, superando muitas vezes a nossa própria resistência, a mensagem foi oferecida, foi enviada, foi entregue e nós tomamos uma decisão. E o Senhor também conta conosco. O Senhor nos chama de que nós vamos às pessoas, seja de maneira individual, seja em grupos, seja em lugares que for, mas que nós possamos levar esta mensagem de salvação, de reconciliação, de amor, de paz. Nos abençoe, nos faça acender esta chama no nosso coração, de amor, de interesse pelas pessoas. E a gente, guiado, conduzido, tomado pelo Teu Santo Espírito, nós vamos, preguemos e logo, 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 Jesus volte. A promessa é, quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Nos abençoe, pedimos
Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma boa noite. Que Deus te faça um mensageiro, um ceifeiro fiel e a gente possa levar muitas, muitas pessoas aos pés de Cristo Jesus. Boa noite. Deus abençoe você.